A falsa Esther. No meio do catálogo vermelho, li este item fantástico. Manuscrito. Fragmento de um diário íntimo. 1836-1839. Da senhorita Esther van Gubseck, filósofa holandesa. 50 francos. Interessante. Detalhes inéditos sobre Fichte. Os principais tipos romancescos que o público conserva na lembrança volta e meia adquirem uma fama que ultrapassa a dos personagens históricos da mesma ordem. Por menos balzaquiano que seja o leitor, ele me permitirá supor que não ignora Esther Gubseck. E ninguém duvida que ele mesmo, ao ler esse anúncio, tivesse manifestado extrema surpresa. Uma hora depois, eu estava com o livreiro e o documento me pertencia. Quiseram embrulhá-lo, não deixei, e no carro que me levava de volta comecei a examiná-lo. Minha aquisição era uma espécie de álbum coberto por um papel florido. Na primeira página, a senhorita Gubseck, ou melhor, seu homônimo, tinha pintado uma aquarela com mão tímida e comportada. 2 buquês de rosas presos por uma fita azul. Uma andorinha e uma borboleta, ambas do mesmo tamanho, voejavam acima da composição, e ali pelo meio da folha lia-se em boa caligrafia: iniciado em 5 de março de 1836, aniversário, terminado em... O catálogo dissera a verdade. A senhorita Gubseck falava de Fichte, se não por havê-lo conhecido, já que o grande Johann Gottlieb estava morto desde 1814, ao menos por ter tido a honra, durante uma temporada na Prússia, de ouvir seu filho Hermann falar. Da mesma forma, o anúncio estava correto ao tratar essa holandesa como filósofa. A filosofia e a senhorita Gubseck eram inseparáveis, mas nessa relação de simpatia entre uma abstração e uma realidade, a primeira nada oferecia, embora a segunda acreditasse receber muito. O empenho da senhorita Gubseck para evoluir da razão pura à razão prática só se igualava à resistência surda que seu lento cérebro opunha a seus esforços. As teses e antíteses que se confrontavam em seu espírito não se encontravam em nenhum outro campo da inteligência humana, e as sínteses a que ela chegava eram notáveis, antes de mais nada, pela surpresa que não lhe causavam. Mas nada a desanimava. A senhorita Gubseck sentia pela filosofia essa Liebe ohne Widerleib, essa paixão não compartilhada, que aceitamos considerar algo incomparável em matéria de sentimento e de expressão. Gostava de pautar todos os momentos de sua vida de acordo com os seus princípios, quero dizer, de acordo com os princípios dos mestres. Evitava crer nos critérios enganadores de seus sentidos, nos conselhos nefastos de seus gostos, nas falaciosas garrulices de suas opiniões pessoais. E nada que não se baseasse primeiramente num ensinamento lhe parecia verdadeiro, legítimo ou digno de fé. Sua paz interior era obtida a esse preço. Os anos de 1836 e 1837 não levaram à sua existência nenhum acontecimento notável. A cidadezinha onde passava dias sem tristezas nem alegrias e perfeitamente isento de surpresas conferia um horizonte tranquilo às suas meditações regulares. Em 1838 fez uma viagem à Prússia, viagem de estudos e aperfeiçoamento, durante a qual, pelo visto, toda e qualquer aventura lhe foi poupada. Tendo exposto este preâmbulo para conhecimento do leitor, limito-me a transcrever as últimas páginas do diário que tenho diante dos olhos, sem mais insistir no que apresentam de extraordinário. 28 de março de 1839. Mina veio me ver às 5h30 da manhã. Em geral, nunca a vejo antes do amanhecer, embora ela e eu trabalhemos bem cedinho. Fui abrir, com uma vela na mão e os cabelos soltos nas costas, um traje em que não gosto de me mostrar, mas estava me penteando e não esperava por ela. Disse-lhe: "O que houve?" Ela me respondeu: "Ah, Esther." Bem inquieta, pedi que se sentasse e perguntei se não estava doente, ou se seu avô não tinha piorado, ou se talvez a irmãzinha. Mas não se tratava dela, tratava-se de mim.
infelizmente. Ela estava com 2 livros na mão que me entregou, dizendo: leia você mesma. Li Honoré de Balzac, La Femme Supérieure, e retruquei: o que há aí dentro? O que há? Ela respondeu. O que há é que esses 2 volumes contêm 3 romances e que no terceiro falam de você, sob os traços de uma moça perdida. Disse-me isso de forma tão brusca, imediatamente me senti mal e perdi os sentidos. Quando consegui ouvi-la de novo, Mina continuou: é assim, é um horror, mas você precisa ler. Esther, você precisa ler. É uma holandesa, estou lhe dizendo. Chama-se Esther, como você. Gubsek, como seu pai. É o seu sobrenome. Em suma, é você, em todas as páginas deste livro horroroso. Se esse romance infernal continuar a ser vendido, você será desonrada, minha filha. Entenda, é preciso agir imediatamente. Ir a Paris falar com o autor. Misericórdia! E desgraça se abateu sobre mim. Mina me mostrou algumas páginas. Aquele terceiro romance se chama La Torpille. Esther Gubsek. Esther Gubsek. De fato, sou eu. É o sobrenome de meu pai. Em que companhia, Senhor? Em que tipo de casas? Ai, meu Deus, que desgraça se abateu sobre mim. Meu Deus, não sobreviverei. Meu Deus, será preciso ter vivido como vivi durante 27 anos tão sensatamente e por vezes à custa de tantas lutas contra as minhas tendências naturais. Será preciso ter sacrificado tudo às fortificações desta morada pura, onde quero que minha alma resida, meu espírito se cultive. Será preciso ter renunciado até mesmo às felicidades do casamento para se ver, no final, conspurcada moralmente, aviltada por um francês que não conheço, arrastada com meu próprio nome na lama das sarjetas de Paris? Ai, meu Deus, que desgraça se abateu sobre mim. Que fazer? Que fazer agora? Como serei recebida por esse romancista se eu ousar me apresentar a ele? Sei ao menos se serei respeitada na casa de um homem bastante debochado para escrever tais infâmias? E depois, quem me garante que tudo isso não é uma vingança, uma manobra urdida contra mim? Tenho inimigos na cidade, embora não haja feito mal a ninguém. Alguns sentem rancor por minha família, outros por minha fortuna, outros por meu saber, e depois, o mal está feito. Paris, 12 de abril. Vim. Na verdade, não sei o que faço aqui, mas vim. Mina queria, por minha honra. Disse-me que ainda era tempo de agir para evitar um mal mais grave. Se pelo menos ela me acompanhasse, se pudéssemos fazer juntas essa visita que me apavora. Mas estou só aqui nesta cidade, onde meu nome, há 6 meses, é um nome infame. 13 de abril. Onde mora o senhor de Balzac? Como me informar? De manhã fui ver o seu editor e fiz a pergunta. Um empregado me disse: quem é a senhora? E como eu não me atrevesse a dizer meu nome, respondeu-me grosseiramente: ah, então é uma credora? Pois bem, se lhe perguntar o endereço de Balzac, diga que não sabe. Fui embora. Em meu hotel não se conhece nem mesmo o nome desse senhor. Ele não é tão famoso como Mina me disse. E, no entanto, seus romances estão em todos os livreiros. Essa noite vi La Torpille no Palais Royal e fugi, me escondendo. Sempre acho que os passantes me encaram, me reconhecem nas ruas. Finalmente eu sei, Senhor de Balzac, Maison de Jardim, Sèvres, na estrada de Ville de Vraie, depois dos arcos da estrada de ferro. Irei amanhã de manhã bem cedinho, para ter certeza de encontrá-lo em casa. Ah, terei coragem suficiente? 16 de abril, meio-dia. Não creio que ele tenha caçoado de mim, mas que homem singular é esse escritor? Às 7 horas, peguei o carrossel ou ônibus para Sèvres e pedi para descer na arcade de Ville de Vraie. Encontrei a casa sem dificuldade. Fica à meia encosta de uma colina, dentro de um parque, em pleno sul, diante de uma vista admirável, bosques, florestas, vales por todo lado. Ao meu redor, a bruma da manhã estava tão fresca e suave que, ao tocar a campainha no portão, senti-me cheio de coragem e decidida a ser forte.
um criado me atende. Senhor de Balzac? O senhor acaba de se deitar. Ele está doente? Não, senhora. O senhor se deita diariamente por volta das 8 da manhã. Trabalha à noite. Realmente, não creio que tenha caçoado de mim. Em Paris, quase não vemos existências normais. Todos os franceses são tão excêntricos. Pode voltar às 6 da tarde, disse meu criado, se quiser ver o senhor. Então voltarei, mas esse dia de espera me faz mal aos nervos e retira toda a minha energia. Agora sinto medo, estou exausta de impaciência e apreensões. 16 de abril, noite. Se este dia não for um sonho, enlouquecerei ou morrerei. Eu mesma não entendo como tenho a coragem de escrever este relato depois de tê-lo vivido, mas tanto faz, escrevo mecanicamente sem ver, numa zoeira cerebral que me arrebata a razão. Entrei na casa desse homem às 6 horas, creio, não sei mais. Ah, porque Mina me fez ler aquelas páginas que talvez eu tivesse ignorado? Porque o destino se aferra sobre a minha cabeça? Ai, pobre de mim, pobre de mim. O criado tinha me perguntado quem deveria anunciar. Dei meu nome, esperava que assim o Sr. Balzac soubesse imediatamente o objetivo de minha visita. Durante 5 minutos fiquei sozinha numa antessala que não tinha cadeiras. As 4 paredes eram brancas e sobre o gesso havia escrito a carvão. Aqui, um afresco de Lacroix. Aqui embaixo, relevo de Rude. Aqui, uma tapeçaria de goblins. Sei lá mais o que. Veio meu espírito que estava na casa de um louco. Mas não. Não é ele quem está louco. Eu é que estou louca. Esta noite, ele tem razão. Ele tem sempre razão. Abriu-se uma porta. Dei 3 passos, não vi ninguém. E de súbito, uma voz terrível gritou do fundo do aposento para mim. Quem a autoriza, senhorita, a se apossar do nome de Esther Gobseck? Ah, aquela voz ainda ressoa em minha pobre cabeça em estado de demência. Ergui os olhos. Diante de mim havia um homem gordo e feio, e no entanto maravilhoso, com cabelos compridos retos, como vi os estudantes prussianos usarem. Estava de pé, atrás de uma escrivania em que havia bem umas 10.000 folhas de papel, mais misturadas, mais revoltadas que ondas de mar. E por cima daquele oceano, ele me olhava com suas pupilas negras que eu via reluzirem até mim, embora ele tivesse virado as costas para a luz do dia. Ah, senhor, murmurei, quase desfalecendo. As palavras morriam em meus lábios. Ele bateu com um punho na escrivaninha de madeira e repetiu várias vezes: quem autoriza? Quem autoriza? Então, já não sei como encontrei forças, mas consegui murmurar: Senhor, eu sou Esther Gobseck. Ele levou todo o tronco para a frente, fulminou-me com um olhar que não consegui sustentar e recuou, com uma gargalhada que sacudiu as paredes como o abalo de uma bomba. A senhorita? Disse. A senhorita Esther Gobseck? Inclinei a cabeça. Senhorita, ele recomeçou mais calmo, essa brincadeira é detestável. Se quer me esconder sua identidade, sinta-se livre. Pegue um pseudônimo ou não diga mais seu nome, mas não sequestre o nome de outra. O nome é a propriedade mais sagrada que a pessoa humana possui. Com uma mão trêmula, abri minha carteira e entreguei-lhe meu passaporte, contendo meus sinais de identidade. Para seu conhecimento, senhor, os documentos estão assinados pelo burgomestre. Ele leu, releu, disse várias vezes: estranho, curioso, singular. Depois me observou longamente e, de pálida que eu estava, fiquei extremamente vermelha. Está correto, disse ele enfim. Não há nada a objetar. A senhorita é Esther Gobseck, por mais extraordinário que isso possa parecer. Amassou um papel e jogou-o na cesta de lixo, sentou-se e virando-se de repente para mim. Então, a senhorita vai me dar imediatamente uma informação de que preciso. De que se compunha o mobiliário de seu quarto de dormir quando entrou para a ópera como pequena bailarina? Pequena bailarina? Gritei revoltada. Mas, senhor, nunca fui pequena bailarina. Sou filósofa fictista. Furioso, ele bateu de novo na madeira do móvel. Senhorita, repito-lhe que essa pilhéria é inoportuna. Das duas, uma. Ou não é Esther Gobseck, e foi o que pensei de início, ou então, se é Esther Gobseck, a senhorita é La Torpille. La Torpille sou eu? Balbuciei, perdida.
Mas é evidente, Elator Pili não é filósofa fictícia. Depois de um silêncio, ele se levantou, esticou a mão em minha direção e me disse as coisas assombrosas que vou tentar escrever se ainda tiver forças. A autoridade de sua voz era tal que não o interrompi em nenhum momento. A senhorita nasceu em 1805, filha de Sarah von Gubseck e de pai desconhecido. Sua mãe, arruinada por Maxime de Tralles, morreu assassinada por um oficial numa casa de tolerância do Palais Royal, no mês de dezembro de 1818. Nessa ocasião, a senhorita tinha 13 anos e já fazia muitos anos, guiada por sua mãe Sarah, levava a triste vida das pequenas prostitutas impúberes. Foi então que entrou para a ópera. Diversos habitués a mantinham, entre eles Clement Delapueix. Eu precisaria saber qual era o mobiliário de seu quarto por essa época, mas já que não quer dizer nada, esqueçamos. Em 1823, conspira-se para enviá-la a Issoudun, para a casa do velho Jean-Jacques Rouget, que estava prestes a desposar a criada. Desejava-se desviá-lo desse casamento indigno, graças à senhorita. O projeto não deu certo. Passo também sobre as dificuldades financeiras que entristeceram o seu 18º ano, embaraçosos que a obrigaram a um expediente vergonhoso. No final desse ano de 1823, a senhorita encontra, casualmente, no teatro Lucien de Rubempré. Recebe-o em seu apartamento situado à rua de Langlande. A senhorita o adora, ele a ama, e nada lhe ensinarei ao contar de que maneira. Graças à intermediação de Valtrin, o barão de Nucingen fez a sua fortuna e a de Lucien junto. Agora escute-me bem. Eu a escutava, no auge do horror. Nucingen lhe é odioso, minha filha. É 38 anos mais velho. É antipático e até repulsivo. A senhorita o suporta com crescente aversão. Escute-me bem, no dia 13 de maio, depois de uma festa dada em homenagem a ele, a senhorita absorverá uma pérola negra contendo um tópico javanês e morrerá instantaneamente. Esta é a sorte que lhe reservo. Ai de mim, eu tremia como uma folha. Como sabe, gaguejei. Como sei, ele gritou. Que pergunta inapta, fui eu que a fiz. Pouco a pouco voltava a minha razão. Agora vejo claramente, a situação se ilumina. É a luta de duas certezas entre si. É nada mais que isso, nada mais que isso. Creio que tenho 27 anos. Nasci em Maastricht em 1812. Uso o sobrenome de meu pai e sempre vivi como uma moça honesta. Mas no fundo, que prova tenho disso? Nenhuma. Não me baseio em um princípio racional, nem em uma verdade da experiência, nem em uma sensação para afirmar que esta é a minha vida. Portanto, posso examinar apenas duas representações para chegar ao conhecimento adequado de meu passado, minha própria lembrança ou testemunho de outrem. Ora, no caso atual, são representações antagônicas, portanto, resta determinar qual das duas primará sobre a outra. Pois bem, ainda me sinto muito atingida mentalmente para conferir supremacia à minha certeza pessoal. O homem que ontem falou comigo me domina, disso não posso duvidar. Considerar seu espírito inferior ao meu seria arrematar a tolice de minha parte. Sua clarividência foi a luz de minha razão extraviada. Vi nestes dias uma alucinação da qual não tinha nem sequer consciência e que, por um fenômeno inexplicável, me trouxe lembranças fictícias no momento em que perdia minhas lembranças reais. Minha personalidade desdobrou-se tão completamente que não consigo saber em que data exata se fez a metamorfose de meu ego, pois só encontro a meu serviço uma memória falseada do início ao fim. Sinto-me viver no estado mental do sonho, aceitando como verossímeis acontecimentos quiméricos e toda uma longa série de lembranças que o Sr. de Balzac, por seu testemunho formal, reduz a nada. 18 de abril. Assim, sou uma dessas mulheres. Meu Deus, não tinha a menor ideia, não enxergava a verdade. Mas que loucura negá-la, que loucura! Minha sensação intervém para corroborar o testemunho. Não sou pura fisicamente. Minha castidade é apenas intelectual. Tenho sentidos imperiosos, infelizmente. Qual
os de uma cortesã. Meu corpo é queimado por um fogo interior. Como negá-lo? E todas as minhas fraquezas, e todas as fraquezas de minha vontade. 19 de abril. Esta noite saí para cumprir meu destino, mas que estranha metamorfose a minha. Esqueci de vez meus hábitos iniciais. Apavoro-me só de pensar em repetir isso e a timidez me estrangula no momento de articular uma palavra. Um desconhecido que ousei abordar tomou-me com certeza por uma mendiga, pois me jogou 50 centavos e não me convidou a segui-lo. Talvez eu não tenha o costume, talvez também não tenha a voz. 5 de maio. O fim se aproxima, o fim de meu destino. Sei muito bem, conquanto não me atrevo a escrevê-lo. Sei bem demais porque o próximo dia 13 de maio, como previu o Senhor de Balzac, passarei da vida à morte ao engolir uma pérola negra. Uma pérola negra contendo um tópico javanês. Onde encontrá-la, essa pérola negra que encerra a eternidade? Vou de loja em loja, aos farmacêuticos, aos herboristas, oferecem-me venenos, mas não esse. Ó Deus, vida horrível, e como a morte me será doce. Quero um tópico javanês dentro de uma pérola negra. Assim ordena o Senhor de Balzac. O manuscrito para aqui. Seguem-se 41 páginas em branco. Esse é o final do conto. Bom, para quem não conhece o autor, fica um pouco difícil compreender o que ele quis dizer. O final ficou meio confuso. Então eu deixo uma introdução que está presente no livro Contos de Horror do século XIX. Então fica aí, acompanhe a explicação, quem não entendeu muito bem o que ele quis dizer. A Falsa Esther, publicada em 1919, é um texto marginal na obra de Louis, que, por sua vez, se sentia um marginal no espectro literário francês do fim de século. O breve relato nada tem de erótico, mas não é um intruso entre contos de horror, e revela uma faceta menos conhecida de seu autor, a do bibliomano erudito. Antes de apresentar a falsa Esther, convém esclarecer quem era a verdadeira Esther, uma prostituta criada por Honoré de Balzac em 1838, num dos romances que acompanhariam a comédia humana. A Esther balzaquiana se apaixona por um nobre, participa de uma extorsão a um rico banqueiro e, quando seus comparsas são presos, se suicida. A falsa Esther, ao contrário, é moça fina e honesta, casta, uma filósofa. Por isso, quando o tal senhor de Balzac publica o livro em que seu nome é arrastado na lama, ela vai lhe pedir satisfações. Então, como personagem de O Homem Duplicado, que José Saramago escreveria mais de um século depois, a pobre moça é invadida pelo pavor de descobrir que tem um duplo. Na incerteza de estar vivendo um sonho ou a realidade, no suplício de se imaginar lançando homens pelas ruas sórdidas de Paris, a falsa Esther contracena com o medo, o pânico, o atroz. Resta saber se, condenada a viver uma vida alheia, ela terá de morrer de morte alheia. É quando explode o horror subjacente à evidência de que os livros também matam.